Esse é o primeiro vídeo da minha série sobre as construções mais antigas de São Paulo que ainda estão de pé. Essa é a Casa do Bandeirante, uma construção que tem uns 300 anos. Ela provavelmente foi construída no começo do século XVIII, ou seja, lá para 1700 e qualquer coisa. Ela é um exemplar das construções rurais que existiam em volta de São Paulo e testemunho histórico de muita coisa, e eu vou te contar algumas. A começar pelo nome. Ela não era de nenhum bandeirante. Começaram a chamá-la assim quando fizeram o primeiro restauro da casa, lá para 1954, mais ou menos, quando São Paulo estava fazendo 400 anos. Naquela época, estavam escrevendo a história de São Paulo como uma cidade grandiosa e imponente. O nome Casa do Bandeirante foi parte dos esforços para criar a imagem dos bandeirantes como grandes desbravadores, e não como genocidas que eles foram. A construção foi feita em taipa de pilão, basicamente barro socado entre tábuas de madeira. Para reforçar a estrutura, ela é feita de 2 quadrados, um dentro do outro. As paredes que dividem os ambientes servem como uma trava desses quadrados para impedir que as paredes principais tombem. Também é importante ver como a casa era dividida por gênero. Tinha o quarto dos homens e o das mulheres, e uma sala onde os homens trabalhavam e outra onde as mulheres trabalhavam. Você consegue perceber que hoje as nossas casas ainda carregam uma divisão por gênero? Não existia uma cozinha propriamente dita. A comida era preparada no alpendre dos fundos, tipo uma varanda na entrada da casa, muito comum em casas mais antigas do interior. As pesquisas não identificaram nada parecido com um fogão. Provavelmente os moradores incorporaram os hábitos dos povos indígenas, que cozinhavam em pedras fora da casa. A Casa do Bandeirante aparece nesse mapa de 1930 e dá para ver que o Rio Pinheiros passava na frente dela. Mas depois que ele foi canalizado, mudaram o rio para os fundos. Existiam também outras construções próximas para moer cana e fazer farinha de mandioca, de trigo e de milho. Também tem relatos de produção de uvas, de óleo de mamona, algodão, polvilho e açúcar. Essas casas eram quase autossustentáveis. Isso me lembra de uma coisa muito importante. Era comum que as pessoas livres plantassem para o seu próprio sustento. As que não eram ricas, né? Porque as mais endinheiradas escravizavam outras pessoas para isso. Até 1850, as terras eram principalmente cedidas pelo rei de Portugal. Mas aí a lei de terras fez com que a principal forma de acesso à terra fosse a compra e venda. As pessoas que até então conseguiam viver com aquilo que elas mesmas produziam, perderam terras e foram forçadas a trabalhar para outras pessoas em troca de um salário. Sabe aquela música Principia do Emicida? Tem um momento em que ela fala assim: enquanto a terra não for livre, eu também não sou. Ela está fazendo uma referência direta a isso. Aí os liberais ficam falando assim: ai, porque os ricos são quem gera os empregos e pipipi, popopó, não sei o que, não sei o que lá. Mas isso não tem nada a ver. Hoje a casa faz parte do museu da cidade, junto com outras construções históricas. É possível visitar ela de terça a domingo, das 9 da manhã até as 5 da tarde, e dá para chegar pela estação Butantã no metrô.